E sobre, né, nesse momento reflexivo, vamos ver aqui, a gente começa pelo domingo, né? Estamos iniciando a semana quando vamos falar sobre as impossibilidades do ateísmo. É impossível existir de verdade, né? Existe, mas de verdade é impossível haver ateu. Não tem espaço, não tem como existir um ateu. E a gente, durante essa semana, a gente vai lembrar de alguns fatores que faz com que seja impossível a existir um ateu sobre a face da Terra. A primeira coisa que a gente lembra hoje é o fato de que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Fomos criados com essa característica. Isso impede totalmente que a gente não acredite, de alguma forma, não acredite em Deus. Eu posso não acreditar em Deus do jeito que você acredita, do jeito que outros acreditam, mas eu acredito ao meu jeito. Entendeu? Talvez é isso que leva algumas pessoas a crerem que são ateus ou serem apelidados de ateus. Mas aqui dentro todos temos uma visão muito ideal sobre a divindade, sobre Deus, tá? Quando você vê gente dizendo o universo vai me abençoar, o universo vai, né? É a linguagem, é a cabeça dele, é o entendimento dele sobre Deus. Os índios, né, nós estudamos muito isso, que os índios, a religião deles tinha Tupã, que era o sol. Tupã era o deus dele. É a linguagem dele, é a maneira dele compreender. Isso, não é Deus, não, é Deus. E a Bíblia diz que Deus se revela pela natureza. O índio entendeu que era a própria natureza. E daí? Ah, mas você acha, ou então essa teologia fajuta que a gente tem assistido, né? Não, isso não é crer em Deus, isso é para os fajutos. Mas para Deus que ama o índio, isso é mais do que crer em Deus. Graças a Deus, essa teologia fajuta que tem aí não foi feita por Deus, porque Deus faria totalmente diferente dessa teologia preconceituosa, intolerante e prepotente que a gente tem. Entendeu? Deus é outro, Deus ama. Ali está um índio adorando, né? Louvando, fazendo lá o culto dele para o sol. Ah, mas isso é um absurdo. Pergunta a Deus que ama aquele índio. Pergunta. Entendeu? Então a gente precisa sair da gente e ter os olhos de Deus para entender, né, o comportamento e a maneira dos outros. Sair da gente. Quanto mais saímos da gente, mais céu a gente desfruta. Entendeu? O inferno está em você ficar dentro de você. Saia disso e vá pelos olhos de Deus e você vai ver que tantos milagres acontecem ao seu redor. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para o mês. Nós estamos no mês de setembro, tá? Hoje é o quê? Hoje é dia 25, né? Então vamos ver aqui. Setembro, um destaque que eu faço aqui do mês de setembro é o mês de atenção espiritual às primeiras cartas de Paulo. As primeiras cartas de Paulo são aquelas que ele escreveu, né? E aqui dentro dessa sequência, aquelas cartas que ele escreveu antes, nos 10 primeiros anos do ministério, antes de estar preso, na prisão. Paulo chega ao máximo da sua teologia, ao máximo né, da sua capacidade de entendimento da revelação de Deus, tá? Então, nesse período, as primeiras cartas são Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, tá? Essas são as cartas dele. Muito bem, vamos lá para o Facebook, vamos ver o que é que a gente já tem e pode aproveitar, né, do que foi postado no Facebook. Aqui a primeira coisa que temos é lembrando que a gente convidando as pessoas para que possam se inscrever
no nosso canal lá lá no YouTube. Veja só aí em cima, se você olhar, cadê? É assim, né? Tá aí em cima, você vê que já passamos de mais de 500 cultos e já chegamos, né? Hoje está em 69.400 visualizações, tá? Mas como essa informação é de 70 mil, vai passar a semana toda, então já foi fechado em 70. Então, mais ou menos, já estamos em mais de 70 mil visualizações. Isso com 380 e alguma coisa de pessoas inscritas. Quanto mais pessoas inscritas tivermos, mais longe os nossos cultos irão. O Facebook, o YouTube e o Facebook também, né? Mas o YouTube trabalha assim, tá? Quanto mais inscritos, mais longe o nosso trabalho, o nosso ministério, o nosso culto vai. Então é por isso que a gente convida para que as pessoas se inscrevam. Aqui tem a primeira notícia. Toda notícia tem a ver com o cristianismo. Toda notícia. Ou porque somos nós que estamos, né, fazendo aquilo que a notícia está falando, ou porque somos nós que estamos apoiando quem está fazendo, ou porque nós estamos calados e quem cala consente. Consente, tá? Então, vamos ver aqui a primeira notícia. Veja só. Ivanir dos Santos diz o seguinte: precisamos de representatividade religiosa no Congresso. Representatividade religiosa no Congresso, não de um grupo fundamentalista. O que ele está falando aqui é exatamente o que nós deveríamos falar, nós cristãos. Ele, não é? Pelo porte dele, a gente vê, ele não, digamos, não é nem católico, nem protestante, ele está mais voltado para as religiões africanas. Tá? O que ele está falando era para nós estarmos falando também. Por quê? Como cristãos, é para que a gente queira uma representatividade que mostre eles e nós, e não somente nós, porque isso mostra anticristianismo. Isso demonstra, o que está ocorrendo por aí é algo totalmente intolerante, e isso não tem a ver com Deus. Tem a ver com o Deus de Moisés, tá? Aquele Deus Jeová, né, cheio de intolerâncias que está lá com Moisés, no entendimento de Moisés. Mas não com o Deus que Jesus ensina. O que Jesus ensina é: queira aos outros o que queres que os outros sejam ou façam com você. Então, se eu tenho esse monte de deputados evangélicos atuando de maneira particularizada, egoísta, maléfica, né? Tem outros termos apropriados para isto. Se eu tenho esse bando de gente fazendo isso, era para que também eu quisesse que qualquer outra religião também tivesse esse bandos semelhantes a esses que a gente tem lá. Aquilo lá não representa nada do cristianismo. Cristianismo não é aquilo. Não é aquilo. Um povo levado à grana, ao capital, ao amor ao dinheiro. Eles votam em quem paga melhor. Isso não é cristianismo. Tá bom? Todo preconceito e intolerância que eles têm lá em cima é porque quem gosta desse tipo de coisa está pagando bem a eles. Aí eles estão lá. No dia que entrar lá um outro, não é, que defenda outras coisas, mas que pague bem, eles vão defender também. Um monte de gente falsa. E ainda quer ser eleito em nome do Evangelho. Muito bem. Outra notícia que tem aqui. Datafolha diz que 1/3 dos brasileiros não tem comida suficiente. Aí, enquanto aquele bando está lá vendendo os votos dele para qualquer coisa que quem pagar eles atendem, né? Os brasileiros que eles deveriam estar defendendo em nome do Evangelho, em nome de Cristo, estão passando fome. E eles não estão nem aí. Olha,
O dinheiro que está sendo tirado da saúde, da educação, e está sendo colocado no orçamento secreto para atender a essa gente evangélica, é um número absurdo. Saúde, remédios estão sendo tirados. O governo diz que não tem dinheiro para remédio, porque o dinheiro dos remédios foi passado para o orçamento secreto. Quem é o que vai receber esse dinheiro? Essa quantidade de deputados evangélicos que estão lá. Entende? Então, 1/3, olha, gente, em cada 3 pessoas, uma, no Brasil, está passando dificuldade com a questão alimentar. Uma em cada 3 pessoas. E isso não nos incomoda como cristãos. Depois vai para a igreja cultuar. Ó Deus, eu te amo. Ó Deus, eu quero o melhor para tu. Ó Senhor, minha vida é tua. Mentira. Mentira. Porque não estão nem um pouco preocupados com essa gente que Deus ama e que queria o melhor, mas que favorecem, fazem questão de serem contra qualquer coisa que possa ajudar essas pessoas que estão passando fome. Gostam da mentira. Inventam mentiras, mas para tudo continuar do jeito que está, sem nenhum interesse de mudança em tudo isso. Mentirosos, falsos, hipócritas, mas que estão lá, tudo com a mãozinha estendida, dizendo que querem fazer a vontade de Deus. Muito bem. Outra notícia que tem aqui é essa aqui. Presta atenção que isso aqui também é outra coisa que tem a ver com a gente. Milton Ribeiro diz ter mentido para a filha sobre a ligação de Bolsonaro. Olha que cabra mentiroso. Tem uma das duas mentiras aí. Ou ele está mentindo agora, dizendo que mentiu para a filha, ou ele mentiu para a filha. Não tem escapatória. Esse pastor evangélico é mentiroso e sai por aí. E o pior, a mentira dele é prejudicial para todo o país. E agora, esse é o evangelho que a gente está mostrando para todo mundo. Um evangelho mentiroso. Tudo aí é pelo interesse pessoal. Agora tem lá o caso da propina. Tinha a propina do ouro, a propina da Bíblia, cheia de propaganda de político. E agora surgiu a propina do pneu. Olha só. E ele admite, talvez eu tenha recebido essa pessoa, pastor evangélico. Qual é a moral? Qual é a moral que esses evangélicos têm mais nesse país? Mostraram a cara. Essa é uma das vantagens dessa época. É para mostrar que a gente que eu digo, é que o joio no meio da gente é isso aí. Não é todo mundo que se diz cristão, é realmente cristão. Estão lá a serviço de benefícios materiais. Muitas vezes o que é pior, dos outros, para interesse dos outros. Não é nem deles mesmo, não. Veja o nível de alienação. Colocam o pescoço na guilhotina para facilitar a vida e a ganância e as tolices dos outros. Olha que coisa absurda. Mas é a alienação. A alienação faz bem assim. Você está morrendo e está valorizando quem está ali matando. Entendeu? É como, outro dia eu ouvi, né? É como a barata fazer questão de votar a favor da sandália ou do veneno, daquele negócio de matar barata, né? Aqueles medicamentos, aquelas coisas lá que matam barata. Né? A barata votar, brigar pela sandália, sabendo que a sandália vai matar ela. A alienação faz isso. A alienação faz isso. Entendeu? Tá aí, né? O pescoço do pastor evangélico Milton Ribeiro na guilhotina
porque e mentindo de um jeito ou de outro, mas mentindo para facilitar gente que não tem nada a ver com ele. Tem cabeça uma pessoa dessa? Né? Mas tá aí, tá? Esse aqui é um lembrete para o culto que provavelmente vamos ter hoje, né? O culto da família, e que a gente vai, como em outros domingos, a gente vai ter um momento de refletir sobre os temas que foram tratados no culto. Aqui está o culto que estamos realizando, o culto atual, nesse culto, né? Ele já está aqui, olha, curtido por Maria Lideia, Ivete Espíndola, Edneuza Nascimento. Então, essas anjas já curtiram o culto de hoje. Aqui tem, falando sobre o domingo, né, o dia de hoje, vamos ver aqui, 25 de setembro, veja só, dia do hipnólogo e do auditor da justiça desportiva, dia estadual de prevenção e enfrentamento ao crack na Bahia e de luta contra a ataxia dominante no Rio Grande do Sul. Dia Nacional do Trânsito, da Radiodifusão e do Rádio. Dia Latino-Americano do Direito Familiar à Moradia Segura. Dia Mundial do Coração e do Sonho. E Dia Internacional do Farmacêutico. Tá bom? Então hoje é o dia de tudo isso. Aqui tem algumas orientações de como fazer a vida melhor, sobre testemunho. Hoje é o dia da personalidade executiva, está aqui também. E falando sobre um livro da Bíblia, né, o livro de Oséias. Né? O profeta sempre deixou claro o grande amor de Deus para com aquele povo, e apesar de toda a desobediência e adultério que ofereciam em resposta a este amor divino. Então, o Oséias está lembrando exatamente isso, tá? Aqui tem um projeto que nós estamos desenvolvendo, atendendo até a alguns pedidos. Temos atendido pessoas na questão da na psicoterapia, né? Temos atendido mas tem algumas pessoas que, por algumas dificuldades financeiras, elas terminam não podendo participar. Então, a gente tem sempre tem um programa que a gente tem criado aqui para facilitar, e algumas terminam se beneficiando com isso. Mas agora surgiu outro, que é essa psicoterapia social, tá bom? Então, aqui tem as orientações do que fazer e tal. Então, é uma oportunidade que a gente abre para que mais pessoas possam, né, serem atendidas, né, dentro da possibilidade de cada uma. Aqui tem aquele texto, né, que já está preparado, escrito, que é sobre a história de muitas Marias, né? Mulher traída. Então está aqui esse material, é só clicar e vai lá para o local onde está todo o conteúdo. Aqui tem Jesus era e é, né? O que? Direita ou esquerda? Dentro dessa concepção, né? A concepção humana, por exemplo, ser bom ou ser ruim. Então, dentro dessa ser bom ou ser ruim, Jesus era o quê? Dentro da concepção de ser amigável ou não amigável, Jesus era, né, era o quê? Então, aqui também tem a questão de esquerda e direita, e é um estudo bíblico, né, com muito texto bíblico para ser visto, né, a esse respeito. Está aqui vários textos bíblicos sendo analisados para que a gente possa ter uma visão melhor sobre isso. Até porque a direita, né, colocou, né, tanto a direita quanto a esquerda coloca um demonismo muito grande numa coisa e em outra. Mas às vezes as pessoas nem sabem exatamente do que se trata, mas segue o que os outros fazem, vão seguindo e termina perdendo de conhecer melhor até sobre aquilo que condena. Aqui tem um vídeo falando sobre salvação. Os tímidos não serão salvos? Entendeu? A gente responde sobre isso. Jesus, a última semana do ministério. Jesus, terceiro ano do ministério. Aqui tem um vídeo sobre o PS CAPES, tá bom? Aqui aborto. Sobre isto,
o que Jesus diria, né? O que diria Jesus Cristo sobre aborto? Então a gente também conversa sobre isso aí. Aqui tem sobre a maravilhosa graça de Deus, um estudo sobre conversão, Salmo 119, né? O culto completo de ontem, aqui um momento do culto de ontem também, aqui outro momento e aqui outro momento, né? E aqui culto matutino, convidando para que as pessoas se inscrevam, né, no nosso culto lá no YouTube, como já fizemos no início deste culto, tá bom?